Voltamos com mais um vídeo para vocês. Tá difícil para mim conseguir mandar um vídeo por semana. Sempre tá aparecendo uma coisinha ali, outra coisinha lá. Tá embaçado, mas agora eu vou tentar mandar um vídeo por semana. Também já prometi demais isso. E vamos pro vídeo logo. O vídeo de hoje é um pedido de vocês, de algum de vocês. E é um álbum que muitos consideram como o melhor álbum da história da música, o melhor disco da história da música. Nós vamos falar do Thriller, o sexto álbum do astro, do rei do pop, Michael Jackson. O álbum Thriller é o sexto álbum de estúdio do cantor. Esse álbum foi lançado no dia 30 de novembro de 1982. Foi lançado 7 singles desse disco, e o incrível é que todos os 7 ficaram entre as 10 melhores posições da parada da Billboard. O álbum também ficou em primeiro lugar na parada da Billboard. Esse danadão aqui, só nos Estados Unidos vendeu 33 milhões de cópias e mais 33 no resto do mundo, para você ver a força que o mercado americano tem na música. Nos Estados Unidos 33, no resto do mundo 33, totalizando 66 milhões de cópias no mundo inteiro. Algumas fontes dizem que foi 100 milhões, mas não é comprovado isso de 100 milhões. Apesar que depois da morte do Michael, o disco começou a vender muito ano por ano. Eu acredito que já tenha chegado nessas 100 milhões, apesar de não ser oficial. Para ver a força do álbum, ele é o disco que mais vendeu na história da música. Aí você vê 66 milhões de cópias. O álbum que está em segundo lugar na lista dos mais vendidos, o segundo lugar é esse, é o Black in Black do AC/DC, lançado em 1980, e o danado vendeu 50 milhões de cópias. Já o terceiro lugar, esse aqui, é do Pink Floyd, é o Dark Side of the Moon, lançado em 1973, e o danadão vendeu 43 milhões de cópias, para você ver a força do Thriller do Michael Jackson. E por que esse álbum chegou nesse sucesso? Como que ele chegou nesse sucesso? Nós vamos descobrir tudo agora, vamos desvendar tudo, porque meu amigo está começando o Vida Vitrola. Michael Joseph Jackson nasceu em Gary, no estado de Indiana, no dia 29 de agosto de 1958 e morreu no dia 25 de junho em Los Angeles, na Califórnia, em 2009. O Michael, ele teve uma infância difícil, de muitas agressões por parte do pai. O velhão era fogo, viu? E ele fez sua estreia profissional em 1964 com seus irmãos mais velhos, o Jack, o Tito, o Jermaine e o Marlon, e formaram o Jackson 5. A banda foi um sucesso logo de cara, emplacou vários hits durante os anos 60, I Want You Back e ABC de 69. Durante os anos 70 saíram I'll Be There de 1970, Shake Your Booty de 78 e muitos outros. Nos anos 80 teve Can You Feel de 1980 e Torture de 1984 e muitas outras. Em 1984, o álbum Victory foi o último álbum de Michael Jackson com a banda. Aí, meus amigos,
já estamos voltando lá, vamos voltar lá para trás, para a década de 70, quando Michael lançou o primeiro álbum solo da carreira, é o álbum de estreia, e foi lançado pela Motown em 1972. Motown era a gravadora da banda, e também essa bolacha vendeu um pouco mais de 5 milhões de cópias. O álbum tem sucesso como a faixa título Good Be There e I Wanna Be Here You Are. Já logo depois, Ben é o segundo álbum de estúdio lançado por Michael e foi lançado em agosto de 1972, 7 meses depois do seu álbum de estreia, viu? A faixa título, Ben, atingiu o primeiro lugar nas paradas de todo o país e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Music in Me é o terceiro álbum de estúdio e foi lançado no dia 13 de abril de 1973. Music in Me é a grande música do álbum, não tenha dúvidas. Forever Michael é o quarto álbum de estúdio e esse álbum serviu como parte de um acordo de rescisão de contrato com a gravadora Motown. O Jackson 5 estava saindo da gravadora, não queriam mais ficar na Motown. O álbum foi muito mal divulgado pela gravadora. É lógico, a gravadora estava doida da vida porque os caras estavam deixando a gravadora e por isso foi o álbum do Michael que menos vendeu. E esse imbróglio todo, a gravadora ficou com o nome Jackson 5. E agora os irmãos saindo da gravadora, indo para outra gravadora, eles não podiam mais usar o nome Jackson 5, passaram a usar o nome de Jacksons. A banda de Jackson 5 passou a usar o nome de The Jacksons. E nesse intervalo entre o último álbum solo e o próximo, o Michael lançou mais 3 discos com os irmãos, agora como The Jacksons. Em 1978 ele estrelou um filme musical, The Wiz, o Mago, com a Diana Ross, que era a companheira dele de gravadora da Motown. Ele fez o papel de espantalho. O filme foi um fracasso total e quem produziu e arranjou as músicas do disco foi o produtor Quincy Jones. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, quem é esse Quincy Jones. Aí a partir daí Michael e Quincy se tornaram amigos e o Michael foi conversar com o Quincy, pediu algumas dicas para ele, se tinha alguns nomes de alguém para produzir o próximo disco solo dele. O Quincy deu vários nomes, inclusive disse que se você quiser eu posso produzir para você o seu próximo disco. Aí o Michael assina com a Epic em 1978 e procura o Quincy Jones para produzir o próximo álbum solo dele. E quem é esse Quincy Jones? Quem é esse produtor? O Quincy Jones é o cara que produziu, na minha opinião, os 3 melhores álbuns do Michael, tá bom? Ele produziu o Off the Wall de 79, o Thriller de 82 e o Bad de 87. Para mim, são os principais álbuns do rei do pop. Conjuntamente com o Quincy Jones, o Michael também foi co-produtor desses 3 álbuns. E em 85, o Quincy Jones produziu uma das maiores reuniões de lendas da música. Ele produziu o We Are The World. Então vamos lá, vamos falar do álbum Off The Wall, que é o 5º álbum de estúdio do Michael e foi lançado no dia 10 de agosto de 1979. Esse álbum apresenta um Michael diferente de trabalhos anteriores, tá bom? Ele já incorpora vários estilos, incorpora funk, música pop dançante, a música disco, que estava no auge, e o soft rock, e também tem sons suaves de jazz, de baladas. O disco é muito bom, o disco foi aclamado pela crítica e até hoje já vendeu
35 milhões de cópias pelo mundo. Esse álbum, Off the Wall, merece ou não merece um vídeo? Escreve aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo desse álbum. Nesse meio tempo, entre o Off the Wall e o próximo álbum solo, o Michael lançou mais um disco com os irmãos, o Triumph de 1980. O disco é muito bom, inclusive tem uma música, cara, que eu me recordo, eu gostava muito do clipe, o clipe era cheio de efeito, é a música Kenny Field. A música é muito boa, o clipe também me marcou muito. Apesar do álbum do Off the Wall ter sido um sucesso, o cara queria mais. E mesmo com sucesso e vários prêmios, ele disse que se sentia triste. E essa frase é dele, que ele mesmo em casa ele estava sozinho. Às vezes eu sento no meu quarto e choro, é tão difícil fazer amigos. Ele dizia que às vezes saía pelo bairro à noite apenas esperando encontrar alguém para conversar. Ele estava chateado porque o Off the Wall não tinha ganhado o Grammy de álbum do ano. Michael, meu filho, tu já é uma estrela daquelas gigantes, você já era uma estrela enorme. Que motivo esse para ficar triste? E o mais chato de saber disso daí é que também teve um episódio que, numa entrevista com um jornalista da Rolling Stones, a grande revista Rolling Stones, na época, o Michael perguntou pro cara por que eles não convidavam ele para sair na capa da revista. E sabe qual foi a resposta do cara? O cara disse pro Michael: é o seguinte, artista negro não vende revista. Negro em revista não vende, por isso que você não está na capa. Aí ele disse que ficou arrasado e falou pro cara: um dia vocês vão querer eu na revista de vocês, aí eu vou pensar bem se eu vou aceitar ou não. Cara, umas coisas que é revoltante. No dia em que Michael completou 21 anos, em 29 de agosto de 1979, ele contratou John Branca como seu agente. O John Branca era um super agente. Ele já tinha agenciado e advogado para mais de 30 estrelas da música, entre elas The Rolling Stones, Carlos Santana, Aerosmith, ZZ Top, Fleetwood Mac, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, John Fogerty, The Doors e uma lista gigante. E tem até o pessoal mais recente, a Alicia Keys, Justin Timberlake, Backstreet Boys. O cara é o super advogado e o super agente. Assim que o Branca foi contratado, o Michael demitiu seu pai, Joseph Jackson, do cargo de agente. O velho que gerenciava a carreira dele. Dizem que o homem ficou uma fera. Depois disso, o Branca diz que numa conversa com o Michael, uma conversa que ele queria da carreira, o Michael disse para o Branca que queria ser a estrela mais rica do show business. E que ele estava chateado com o desempenho do Off the Wall, sentindo que o disco merecia o Grammy de gravação do ano. Michael Jackson, meu filho, o garoto estava começando a ficar muito ambicioso. Tinha um lado bom, tem um lado ruim disso tudo. Aí nesse meio aí, ele e o Quincy Jones, que produziu o primeiro álbum, eles se juntam para produzir o segundo álbum dessa parceria, e eles chegam a 30 músicas. Dessas 30, 9 vão fazer parte do álbum. O disco foi gravado no Eastlake Studio, na Califórnia, com um orçamento na época de 750 mil dólares, hoje estaria em torno de quase 2 milhões de dólares. E uma dessas 9 músicas que foram escolhidas para colocar no disco foi o dueto entre Michael e Paul McCartney, o ex-Beatle. Para começar, o Michael foi visitar o McCartney no rancho dele, que ficava em Tucson, no Arizona, e lá passaram alguns dias compondo e ensaiando, e também assistindo muito desenhos animados, coisas que os dois astros adoravam fazer.
O danado do Michael escreveu a música durante essas sessões de desenho animado na casa do Paul. A princípio, o Paul se mostrou preocupado com a letra da música. Ele achou a letra meio bobinha e disse para o Michael: será que essa música não está meio chiclete, as pessoas não vão gostar? O Michael falou para ele: é o seguinte, eu não quero profundidade, eu quero uma coisa que toque no coração das pessoas. Esse foi o diálogo entre o Michael e o Paul falou: beleza, o que você quer tá feito. E no dia 14 de abril de 82, Michael, Quincy Jones e Paul e toda a equipe entram no estúdio para começar as gravações do álbum, o Thriller, esse espetáculo de álbum aqui. E a primeira música que começa a ser gravada é The Girls in Mine, o dueto dos dois. E 2 dias depois, no dia 16, a música já estava pronta. Foi coisa assim, papau, pau, vapt-vupt. E o Michael e o Paul já tinham gravado juntos um ano antes a música Say 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 para o álbum Pipes on Peace do ex-baixista dos Beatles. The Girls in Mine foi o primeiro single a ser lançado para o álbum Thriller e foi lançada no dia 18 de outubro de 82, praticamente 52 dias antes do lançamento do álbum, bastante tempo. Michael disse que a gravação de Girls in Mine foi um dos momentos mais divertidos que ele teve na carreira nos estúdios, porque ele e o Paul ficaram jogando coisas um no outro e fazendo muitas piadas. Eles gravaram a faixa, o instrumental e os vocais, praticamente tudo ao vivo e ao mesmo tempo. E quem também participou dessa música, não nos vocais, mas sim tocando e abrilhantando a parte instrumental, foram alguns integrantes da banda Toto, incluindo David Paich no piano, que faz o vocal principal na música África, grande sucesso da banda. Jeff Porcaro na bateria, Steve Lukather na guitarra e Steve Porcaro nos sintetizadores. Praticamente quase a banda inteira, só faltou o baixista e o Bob Kimball. Inclusive tem uma passagem legal desse convite do pessoal do Toto para participar do Thriller. O Steve Lukather, o líder da banda do Toto, ele recebeu uma ligação do próprio Michael para fazer uma participação no disco, para tocar. O Steve Lukather tocou 3 músicas no disco. Só que quando o Michael ligou para ele, dizendo que era o Michael Jackson que queria falar com ele, ele xingou o Michael Jackson, bateu o telefone e falou: lá, encheu o saco de outro. Pô, o Michael teve que ligar mais algumas vezes e teve que pedir para alguém ligar pro Steve Lukather para sim o cara acreditar que era o Michael. Isso aí é o guitarra do Toto que conta essa história. E a música Thriller. A música Thriller também tem uma partezinha interessante nessa história toda. Que uma noite antes da gravação da música, o Quincy Jones, o produtor, ligou para o autor da música, o Rod Temperton, e disse que ele estava assustado. Estava preocupado, que ele achava que era melhor escrever alguma coisa para ele. Para ele? O ele que eles estavam falando era o grande ator Vincent Price, que era um dos nomes de mais prestígio no cinema, principalmente de filmes de terror. Porque até então ele estava esperando que o Vincent ia chegar lá e ia falar alguma coisa de terror, só que o Quincy ficou pensando naquilo e achou melhor ligar para o Rod e pedir para ele escrever alguma coisa. O Rod Temperton diz que ficou ali pensando o que ele ia fazer, e quando ele estava indo para o estúdio, quando ele estava esperando o táxi, ele já escreveu algumas linhas do texto que o Vincent declamou, recitou, falou no final da música Thriller. Ele já escreveu alguns trechos. Depois, dentro do táxi, ele escreveu mais alguns trechos. E quando chegou no estúdio, já deu na mão do Quincy. O Quincy já passou por Vincent Price e ele fez aquela coisa maravilhosa que você com certeza já ouviu. Ficou muito bom. Foi ali escrito rapidinho, tá bom?
E depois que ficou pronta a gravação, o Quincy diz que adorou a parte do Vincent. O Vincent também gostou muito daquele texto, histórias do disco. E para gravar os uivos, aqueles uivos que você ouve ali no início da música, no meio da música, o engenheiro de som, Bruce Swindon, esse engenheiro de som aí, o Quincy Jones, elogia muito o cara até hoje. E diz que ele, além do compositor Rod Temperton, eles tiveram um papel importantíssimo no sucesso do disco. O engenheiro teve a ideia de gravar o próprio cão dele, um dog alemão, uivando para colocar no disco. Ele montou os equipamentos no celeiro da sua propriedade e esperou os coiotes que ficavam rondando a propriedade começarem a uivar, aí o cão dele uivava também. Mas naquela noite o cão não uivou e não teve jeito. E agora, quem vai gravar os uivos? Adivinha quem se ofereceu para gravar os uivos dos cães, dos lobos? Ele mesmo, Michael. Os uivos que você ouve no início da música são do Michael imitando o lobo. Detalhe, no Thriller das 9 músicas, 4 o Michael compôs sozinho. Ele compôs Wanna Be Start Something, Beat, Billie Jean, The Girl Is Mine. Para gravar a música Beat, depois de pensar em vários nomes de guitarristas para tocar a música, o Quincy Jones teve a ideia inspiradíssima de trazer o deus da guitarra, Ed Van Halen. E o Ed fez igualzinho ao Lukather, que tinha batido o telefone na cara do Jackson. Van Halen desligou o telefone várias vezes antes de se convencer que era realmente o produtor Quincy Jones pedindo ajuda. O Van Halen, de imediato, ele não só aceitou participar da gravação da música, e ele não pediu pagamento, ele fez isso como um favor. Depois de anos, o Van Halen diz que a banda não gostou muito da participação dele na música. Vamos fechar numa coisa: quem ficou com ciúme mesmo do Ed ter participado da música do Michael foi o David Roth. Ficou enciumado, tanto que depois logo saiu da banda do Van Halen. Beleza? E o Michael diz que ele não tinha nada na cabeça o que ia fazer, o que ele ia colocar no solo da música. O Ed fez o solo da música Beat. Quem faz, toca as bases de guitarra e o contrabaixo é o Steve Lukather, o guitarrista do Toto. O Ed diz que não tinha nada, mostraram um esboço da música para ele. Ele, em 2 tentativas, fez talvez o melhor solo da carreira dele. Esse solo ajudou muito a música e o álbum Thriller. O Steve Lukather disse que quando ele ficou sabendo que era o Ed que ia tocar, ele fez uma base bem pesada e o Quincy Jones pediu para ele dar uma abaixada no som que ele tinha feito, porque o Quincy ficou com medo que a música não ia tocar nas rádios, principalmente nas rádios de música negra. Há uns meses atrás eu vi um vídeo do Ed Van Halen numa rádio, ele dando entrevista dizendo que o Michael veio cumprimentar ele, chegou para ele, pô, legal. Aí ele falou assim: ô, desculpa se eu estraguei tua música, tá? Se não foi bem o que você queria. E o Ed imitou o Michael nessa entrevista que eu vi no YouTube. Não, eu adorei o vídeo. Foi um momento divertido essa entrevista do Ed Van Halen, falando da participação dele na música do Thriller. E também tem uma lenda também que dizem que quando o Ed estava solando, gravando o solo de guitarra, alguns alto-falantes do estúdio estouraram. Eu acho que isso é lenda, não sei se é verdade. Infelizmente, quando foram mixar as músicas para colocar no LP, ele ia ficar muito longo para caber num LP padrão. Ia ter que colocar sucos muito finos e ia diminuir muito a qualidade das músicas, pois sim, chegaram à conclusão que era melhor remixar o álbum inteiro, exceto The Girls in Mine, que já estava bombando muito nas rádios.
e eles fizeram isso uma faixa por dia durante 8 dias. O último dia de mixagem foi na segunda-feira, 8 de novembro de 1982. 22 dias depois, em 30 de novembro de 82, o Thriller já estava nas lojas. Isso depois da música Billie Jean ter sido mixada mais de 20, 30 vezes, porque eles nunca chegavam no que eles queriam da música. O Keith Jones falava uma coisa, o Michael falava outra, o engenheiro de som dizia outra. Então a música, olha, esse som que vocês ouvem da Billie Jean, vixe, teve mudança, bastante mudança. E agora vamos para as músicas do álbum. A primeira do lado A é Wanna Be Starting Something, que quer dizer quero estar começando alguma coisa. É a música que abre o álbum e foi lançada como quarto single em 8 de maio de 1983. E essa música, como eu já disse, foi escrita somente por Michael. E em 16 de julho a música alcançou o número 5, que era a posição que é maior que ela ia alcançar na parada da Billboard. A vibração da música e o arranjo da música é o que tem mais parecido no álbum Thriller com o álbum anterior, Off the Wall. Talvez, acredito, tenha sido a razão por eles terem colocado ela como a primeira. Ela pode fazer ali uma ponte entre os dois discos. E curiosidade, essa música foi originalmente escrita pela irmã do Michael, a LaToya. O Michael acabou reescrevendo a música, gravou a canção e a LaToya canta ela algumas vezes em seus shows. E também ela foi gravada em 78 por Off the Wall, mas acabou no final ficando de fora. Ainda bem que ganhou uma chance no Thriller. A música é muito boa. E tem um imbróglio também, que ali a música ela tem um canto africano ali no meio da música, que é do cantor cameranês Manu Dibango. O Michael diz que ouviu a música do cara e diz que gostou muito, disse que queria no disco dele. Só que o Jones alertou isso, dizendo que, Michael, a música é do Dibango. Mas o Michael disse que queria. Aí, alguns anos depois, eles tiveram um acordo financeiro e acabou o imbróglio de direitos dessa música. A segunda do lado A é Baby Be Mine, Bebê Seja Minha. Muitas pessoas dizem que essa é a música, uma das músicas mais injustamente esquecidas do Michael. Essa música foi uma das primeiras a ser gravadas e ela tem um som bem disco music e é um som bem gostoso de ouvir. A terceira do lado A é The Girls in Mine, A Garota é Minha, é o dueto entre o Paul e o Michael. Foi lançada como primeiro single no dia 18 de outubro de 82, como nós já vimos lá atrás, e o produtor Quincy Jones, que deu a ideia, disse que queria uma música sobre dois homens brigando com a garota. O Michael foi dormir pensando naquilo e ele acordou, isso lá na propriedade do Paul McCartney, quando eles estavam lá assistindo o desenho. O Michael estava dormindo lá, acordou no meio da noite, correu para o gravador dele e cantou tudo o que ele tinha ouvido. O Michael, há alguns anos, disse que cantou exatamente o que ele ouviu na cabeça. Melodia, teclado, cordas, ele fez tudo e colocou tudo numa fitinha. Detalhe, o Michael tinha um jeito diferente de compor. Ele é o seguinte, ele não escrevia, ele ia lá no gravador, pensava, ia cantando, cantava até a parte, cantarolava a parte dos instrumentos, e depois ele chegava no estúdio, passava tudo aquilo lá, ou não sei se alguém escrevia para ele, não sei bem como que terminava, mas era assim que ele compunha as músicas dele. O Michael, no livro dele, Moonwalk, de 88, ele disse que por que The Girls in Mine foi o primeiro single. Ele falou que não tinha opção. Quando dois caras como ele e o Paul se juntam e gravam uma música, essa música tem que ser o single, o primeiro a sair.
não tinha escolha. The Girls in Mind alcançou sucesso nas paradas musicais. Além de liderar a parada de single de música negra, ela alcançou o número 2 na Billboard e o número 8 no Reino Unido. Em 85, The Girls in Mind já havia vendido 1.300.000 cópias e ganhou o disco de platina. Apesar desse sucesso todo, a crítica não gostou, dizendo que a música era mais fraca do álbum, os críticos não gostaram. O que importa, meu amigo, é que o público gostou e o que vale é a opinião do público. O crítico, eu sempre duvido de opinião de crítico, tanto para música como para cinema. A quarta do lado A é Thriller. Grande música. Foi lançado como single no dia 2 de novembro de 83 e foi o último single do disco, o 7º single. Ela tem uma mistura de disco com funk. É um dos singles mais vendidos de todos os tempos. Danado aqui. Vendeu 9 milhões de cópias, só o single, só o compactinho ali, ó. Só o bichinho ali, 9 milhões de cópias. E ali em 2018, eu li que vendeu 7 milhões em 2018 de download. Aí que eu acredito que a conta dos 100 milhões pode ser verdade mesmo. O autor Rod Temperton havia escrito essa música para o álbum anterior, o Off the Wall, mas ela foi descartada. Thriller foi descartada? É, sim, é lógico, ela tinha outro título, outra letra. Temperton disse que tinha escrito ela para o Michael porque ele gostava de filme de terror. A primeira versão da música tinha o título de Starlight e era muito diferente. Quincy Jones achou que a música era boa para ser a faixa título do álbum, mas ela tinha que ser mais forte, tinha que ser alguma coisa misteriosa para acompanhar a evolução do Michael. Segundo Quincy Jones, o Temperton tentou vários títulos, tentou Midnight Man, que o Jones quase que aceitou, mas no final eles fecharam com Thriller. Só que Thriller, eles dizem que para cantar Thriller fica difícil, mas conseguiram que o Michael cantasse de um jeito diferente e ficou muito bom. Numa entrevista do Temperton, numa reedição do álbum, ele disse que ele sempre pensou numa parte falada para a música, mas nunca imaginou que seria o Vincent Price. Até que a esposa do Quincy Jones, a Peggy Lipton, que era muito amiga do Vincent Price, deu a ideia e o final vocês já sabem o que deu. E o clipe dessa música, gente, tem que receber uma atenção especial porque é uma obra-prima, cheio de zumbis, lobisomem, monstros. Thriller estreou na MTV em 2 de dezembro de 83 e mudou a história do videoclipe para sempre. A música, o single já tinha sido lançado lá em 2 de novembro de 83, um mês antes do lançamento do clipe. E até aí já estava vendendo muito bem. O Michael ele queria ir pela mesma linha que o Queen foi com o Bohemian Rhapsody. Porque o Queen, quando quis lançar essa música como single, a gravadora foi completamente contra, porque a música tinha 5 minutos e 54 segundos e as rádios só tocavam música de 3 minutos e meio no máximo. A banda bateu o pé, lançou e foi aquele sucesso. Thriller tem 5:57 de tempo, a música, só que o Michael queria mais. Ele queria um clipe longo, um clipe grande, um clipe de uns 15 minutos. O Michael queria. Aí, meu amigo, ia ser a briga, porque os clipes que passavam na televisão na época eram ali 3 minutos, 4 minutinhos no máximo. E o Michael queria um clipe longo. Uma noite, ele assistindo o filme Um Lobisomem Americano em Londres,
estava vendo, gostou muito do filme, já procurou saber quem era o diretor John Landis. Diretor John Landis. O Michael liga pro diretor e diz que queria fazer um clipe com lobisomem, queria um clipe de terror, que ele tinha visto o lobisomem do filme. O John Landis aceitou. Aí você pensa, como assim? Que um diretor de filmes até de sucesso, aceitou fazer um clipe, coisa que ninguém fazia na época. O John Landis tinha feito alguns sucessos, como Trocando as Bolas de 83, o Lobisomem, o próprio Um Lobisomem Americano em Londres de 81, Os Irmãos Cara de Pau de 80, Clube dos Cafajestes de 78, e era incomum um diretor de cinema da época aceitar produzir e dirigir um clipe. O Michael queria fazer um clipe que ia ser um mini-filme, e o Landis já aceitou, já se marcaram, conversaram. O Landis deu a ideia de chamar o maquiador ganhador do Oscar, Rick Baker, e também falou que iria escrever um roteiro para um pequeno filme onde Michael seria a estrela. O Michael já ficou entusiasmadíssimo com a ideia. Aí, meu amigo, quando eles foram conversar com o pessoal da gravadora, o Landis explicou como que seria o clipe. Era a história de um casal que saía do cinema, depois o rapaz se transformava em lobisomem, e deu o valor do projeto. $900 mil, ia ser quase $1 milhão no ano de lançamento. A gravadora, a Epic, tinha desembolsado $250 mil para o Billy Jean, e no beat o Michael teve que tirar do próprio bolso $150 mil. A gravadora não quer saber de artistas, quer saber do grupo delas. Aí o orçamento caiu para $500 mil, quando entra em ação John Branca, o agente do Michael, e acerta com Landis e Jackson de fazer um documentário das gravações do clipe, isso de 45 minutos, e vender para TVs a cabo e lançar um VHS. Tudo isso ainda era novidade na época. Nada disso ainda tinha a força dos cinemas e das TVs abertas. A MTV pagou metade do clipe e o canal Showtime pagou a outra metade, somando $500 mil. Landis queria que alguém pudesse interpretar o interesse amoroso nos anos 50 e 80, e na cabeça do diretor John Landis, a escolhida foi quem? Jennifer Beals, do filme Flashdance. Ela, para ele, era perfeita para o papel, só que ela recusou o clipe. Aí, meu amigo, o John Landis primeiro fez umas entrevistas com várias garotas, e ele acabou escolhendo a coelhinha da Playboy de 23 anos, uma desconhecida chamada Ola Ray. Ele tinha testado um monte de garota, mas preferiu a Ola Ray. E nisso tudo também teve um princípio de romance entre o Michael e a Ola Ray. Mas coisa mais louca que aconteceu nisso aí, 2 semanas antes da estreia do clipe, o clipe já estava todo gravado, todo prontinho, o Michael liga desesperado para o John Branca, e com a voz nervosa, trêmula, e diz para o John Branca o seguinte: cara, tem que destruir as fitas do clipe thriller, ele não pode ir pro ar. O John Branca falou: mas como assim que não pode ir pro ar? Não, eu não quero saber, você tem que destruir as fitas, as originais, destrói. Aí trocaram insultos ali, o Branca ficou nervoso, até que conseguiu tirar do Michael muito nervoso no telefone, o que estava acontecendo. O Michael disse que é o seguinte: os testemunhas de Jeová, não sei se era a igreja que ele frequentava, disseram que ficaram sabendo que ele estava cultuando demônios, que ele estava fazendo um clipe demoníaco, e que iam excomungar ele, e que o que ele estava fazendo era uma coisa demoníaca. E o Michael ficou apavorado e disse que tinha que destruir aquilo. O Branca falou para ele: não, pode deixar. Desligou o telefone, ligou para o John Landis, o diretor, pediu para se encontrar com ele, foram até o estúdio, pegaram as fitas do clipe,
Levaram para o escritório do Branca, trancaram num cofre, ficou tudo trancadinho lá. E segundo o Landis, quando eles estavam já correndo atrás de proteger as fitas, eles receberam uma ligação do chefe da segurança do Jackson, dizendo que o Jackson já estava 3 dias trancado dentro do quarto, o Michael, não saía nem para comer. Eles correram para lá, chama na porta, e pô, tem alguma coisa acontecendo, e ele não respondia. Meteram o pé na porta, derrubaram a porta, o Michael estava lá na cama. Aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, eu estou muito triste com essa situação, isso não pode acontecer. Aí olharam para ele, você está comendo? Não estava comendo, o cara não estava comendo, e exigiram que ele fosse para o médico, levaram o cara para o médico. No outro dia, o Landis voltou para ver como é que o Michael estava. O Michael já estava mais alegrinho, foi para perto do Landis, abraçou ele e disse: poxa, eu queria me desculpar. O Landis falou: com o quê? Por eu ter pedido para você destruir as fitas do Thriller, tá bom? Poxa, me desculpa, tá? Eu sei que tinha ficado um trabalho tão bonito. E o Landis falou para ele: ó, o Branca estava junto. Você me desculpa, mas nós não destruímos as fitas. A gente não pode destruir aquelas fitas. Um trabalho desse não pode ser destruído. Aí ele já começou a ficar nervoso de novo, nervoso. E o Branca era um cara que sabia das coisas. Chegou: Michael, é o seguinte, você já ouviu falar no Bela Lugosi, né? No filme Drácula. Sim, por quê? Cara, a família do Bela Lugosi era muito católica, muito religiosa. E quando, no início do filme Drácula, para evitar esses buchiços de religião, tem uma vez, o Branca estava inventando aquilo, mentindo. Aparece um aviso, o que vocês vão ver nesse filme não condiz com o que o ator acredita. Isso é apenas encenação, é cinema. Aí o Michael, caramba, então Michael, o Branca fala, então vamos colocar isso no início do clipe, vai ficar legal. O Michael ficou todo contente, caramba, que legal, pô, é mesmo, vamos colocar isso aí no clipe. E foi aquilo lá, foi pro clipe daquele jeito e deu uma polêmica danada, né? Aquela coisa aparecendo, muita gente falando, olha, caramba, isso aí chamou mais atenção pro clipe. E o Landis disse, é nessa hora que você vê o gênio, que por mais coisa louca que a coisa seja, ele cai de cabeça e aceita. Detalhes, essas histórias malucas do Thriller. O dia da estreia, não na TV, o clipe Thriller chegou o dia da estreia, foi no Teatro Quest, para 500 convidados. E muitos deles muito famosos, Diana Ross, Iron Belly, Prince, Ed Murphy. Nem na entrega do Oscar tinha tanta gente famosa. Landis, o diretor, antes do clipe, colocou um desenho do Mickey Mouse com a banda The Band Concert. Aí sim, aí veio o Thriller, eles aumentaram o som lá em cima, foram 14 minutos depois, a multidão toda no teatro estava de pé, aplaudindo e gritando Peace, Peace. Ed Murphy gritou mais alto que todo mundo e diz, coloquem essa maldita coisa de novo. E tocaram de novo e colocaram o clipe de novo. A estreia do Thriller foi no dia 2 de dezembro na MTV. E o executivo da MTV diz que a rede de TV adotou uma estreia de saturação. Toda vez que nós passávamos o clipe, nós já dizíamos que horas íamos passar de novo. E eram 3 a 5 vezes por dia. E a audiência aumentou muito da TV apenas por causa do clipe. Eu lembro que as TVs aqui no Brasil passavam esse clipe toda hora. Era programa de auditório, no Fantástico teve especial. Cara, em tudo quanto era programa, até programa que não tinha nada a ver com clipe, passava esse vídeo, esse clipe, virou uma febre.
E lembro também que a estreia do clipe foi no Fantástico no dia 4 de dezembro de 83. Será que foi nessa data mesmo? Eu sei que virou uma febre, isso foi no domingo à noite, na segunda-feira na escola, era o assunto na escola, todo mundo só falava do clipe Thriller. Sei que o canal Showtime, que tinha pagado pelo clipe, passava muito aquele making-off do clipe. Em questão de meses, o lançamento do VHS havia vendido 1 milhão de cópias, tornando-se o lançamento de vídeo caseiro mais vendido de todos os tempos. O vídeo jogou as vendas do álbum lá no espaço. E a Epic vendeu 1 milhão de cópias do disco por semana até o final de 84. O vídeo já tinha vendido 33 milhões apenas nos Estados Unidos. Desde então, Thriller permaneceu inquestionável como o álbum número 1 de todos os tempos. A primeira do lado B é Beat, Cai Fora, para mim, a melhor música do álbum. Após as músicas bem-sucedidas de Girls Mine, Billie Jeans, Beat foi lançado em 14 de fevereiro de 83 e alcançou o número 1 da Billboard, permaneceu lá por 3 semanas e com mais de 7 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, é um dos singles mais vendidos de todos os tempos. O produtor Quincy Jones queria que a bolacha, o disco, tivesse uma música rock and roll na linha de My Sharona do Knack, que foi um estouro. Apesar do Michael nunca tenha mostrado muito interesse por rock and roll antes, o Michael disse mais tarde que ele queria escrever uma música de rock que ele compraria. Ele descreveu a música, a letra fala sobre que ninguém tem que ser durão. Você pode ir embora de uma luta e ainda poder ser um homem. Você não precisa morrer para provar que é um homem. No cemitério está cheio de herói. O som de Beat foi simplesmente ultrajante para as rádios de rhythm and blues, a rádio de música negra na época. Porque se você pegar hoje, meu amigo, o Linkin Park e o Jay-Z para cantar juntos, ninguém vai achar estranho. Mas naquela época, Ed Van Halen estava no topo da carreira como guitarrista do Van Halen. E Michael era um dos maiores cantores negros e mais bem-sucedidos. Apesar do absurdo que possa parecer hoje, na época muita gente torceu o nariz. O Jermaine Jackson, irmão do Michael, diz que a inspiração para a música Beat e para o clipe foi as atividades das gangues lá em Gary, no Indiana, onde eles moravam, que eles viam muito disso pelas janelas da casa, as brigas de gangue. Logo antes do solo de guitarra do Van Halen começar, um barulho é ouvido, tipo alguém batendo na porta. Muita gente diz que foi alguém batendo na porta do estúdio, na cabine onde o Ed Van Halen ia solar. Tem outra história que diz que era o Ed Van Halen batendo na própria guitarra. Só que no fim foi o Michael tocando na bateria, deu aquelas batidas na bateria e virou essa lenda urbana. A Rolling Stones, a grande revista, descreve Beat como a melhor música do Thriller. O clipe da Beat eu não parava de assistir. Eu lembro que eu gostava muito, só pesquisei e não consegui encontrar quando que ele estreou no Brasil. O clipe custou $150 mil dos bolsos do Michael, porque a gravadora não quis pagar, depois caiu do cavalo, porque foi um sucesso danado. No clipe tem membros de gangues rivais de verdade, que o Michael convidou para fazer as pazes entre as gangues. O clipe é muito legal, tem o Michael lá no meio das gangues, numa dança, querendo apartar que era encrenca, e foi filmado no dia 9 de março de 83 e contou com 18 dançarinos profissionais. Aquele espetáculo de dança foi comandado pelos coreógrafos Michael Peters e Vincent Peterson,
Eles são os líderes das gangues no clipe, se você reparar. Beat é aclamado como uma das músicas mais bem sucedidas, reconhecidas e premiadas da história da música. A música e o vídeo tiveram um grande impacto na cultura e ela é considerada a pioneira do black rock e é considerada uma das pedras angulares do álbum Thriller, além de Ed ter sido muito elogiado e ajudou o Beat a se tornar um dos singles mais vendidos de todo o tempo. A segunda do lado B é Billie Jean. Com certeza foi a música do álbum que teve mais debates e divergências. Na demo da música, essa demo foi lançada em 2001, um relançamento do álbum Thriller, já dava para ver que o Michael queria da música, tanto que a versão final ficou bem parecida com a demo. O problema maior surgiu porque o Quincy Jones achava que a introdução e que o instrumental era muito longo. O Quincy dizia que dava para se barbear na introdução da música. Mas o Michael insistiu e disse que aquela era a introdução que fazia ele querer dançar. E segundo o Quincy, o Quincy Jones, depois que Michael falou isso, ficou difícil mudar alguma coisa. E o que é mais louco nessa história desse som é que, a princípio, Michael disse que a verdadeira Billie Jean lhe enviou uma arma com instruções para ele se matar. Depois ele desmentiu, dizendo que a música é baseada nas fãs que perseguiam seus irmãos e sempre apareciam dizendo que o filho era deles. Já o jornalista e biógrafo J. Randy Taraborelli diz que Billie Jean foi inspirada nas cartas que Michael recebeu em 1981 de uma mulher alegando que ele era o pai de seus gêmeos. Depois ela atormentou a vida dele, deixando Michael com muito medo, mais ainda no dia que mandou uma carta e instruções para que ele se matasse juntamente com ela e os bebês. Nem mesmo Quincy Jones sabia dessa história. Quando o jornalista da Rolling Stone, Jerry Ritchie, vai na casa do Michael entrevistar ele, o cara repara que tem um porta-retrato ali escondido atrás das outras fotos de uma garota. Ele disse que era uma garota negra, de estatura média, com roupas de escola, tipo o ensino médio. O cara pergunta, que ele viu que não era nenhuma das irmãs do Michael, ele pergunta quem era aquela garota, e o Michael, segundo o cara, o Michael disse que era uma garota que disse que tinha um filho dele. Depois começou a mandar carta, dizendo que ele mandou uma carta, dizendo aquela história toda dele se matar. O Michael confirmou. E o cara pergunta: para que você deixa essa foto aí então? Ele disse que ele quer guardar a cara dela para, se um dia ele visse ela, ele conseguisse fugir alguma coisa. E a letra da música conta essa história, diz de um cara que está sendo injustamente acusado. E a letra da música diz que uma mentira, às vezes, contada muitas vezes, acaba virando uma verdade. Aí, na época do lançamento do livro Mohawk, em 88, o Michael mudou a história, provavelmente para desencorajar futuras psicopatas. Ele disse que nunca houve uma Billie Jean real. Aí você que tire suas conclusões, meu amigo. Vamos para a música. Billie Jean quase foi lançada com o nome Not My Lover, não é meu amante. Isso porque Quincy Jones estava preocupado que as pessoas pensassem que a música era sobre a tenista Billie Jean King. O Daryl Hall, da dupla Jerry Hall e John Moltz, diz que quando eles estavam gravando We Are The Old, Michael admitiu para ele ter usado a linha de baixo de I Can Go For That, No Can Do, grande sucesso da dupla Daryl Hall. Michael usou essa linha de baixo no Billie Jean, se você ouvir é muito parecida. Em 2 de janeiro de 83, Billie Jean foi lançada como o segundo single do álbum. A música alcançou o número 1 na parada da Billboard, onde permaneceu por 7 semanas.
A música já vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo, tornando um dos singles mais vendidos também de todos os tempos. O videoclipe de Billie Jean estreou no dia 10 de março de 83 na MTV, trouxe a MTV até então um canal de música relativamente novo. A MTV tinha 16 meses, foi dirigido por Steve Barron. O vídeo mostra um fotógrafo que segue Jackson. O paparazzo nunca o pega enquanto o fotógrafo chega perto. Michael não se materializa na imagem revelada. Ele dança no quarto de hotel de Billie Jean enquanto caminha pela calçada. Cada ladrilho acende onde ele pisa. E o vídeo, logo no início, a MTV não queria passar na sua programação. Acontece que a MTV não mostrava, meus amigos, muito vídeo de artistas negros. Para vocês verem, ela recusou o vídeo do grande sucesso do fantástico Rick James, a música Super Freak. Rick ficou enfurecido. Só que o presidente da Epic CBS na época, Walter Itknoff, foi tirar satisfações com a MTV e disse que se eles não jogassem a Billie Jean na programação, ele ia tirar todos os artistas da gravadora da MTV. A MTV teve que ceder e o Billie Jean passou a ser um sucesso na programação. E foi durante a festa de aniversário da gravadora, da antiga gravadora de Jackson e do Michael, em 16 de maio de 83, que o Michael realizou o movimento que seria a marca registrada dele, o Moonwalk. Por isso virou uma febre, virou a marca registrada do Michael. Ele não foi o primeiro a realizar tal movimento, mas foi ele que imortalizou o movimento. Illuminati é a segunda do lado B e foi composta pelo tecladista Steve Porcaro da banda Toto. Inicialmente, o Porcaro havia gravado uma demo bruta, uma fita cassete, e o seu companheiro de banda, o tecladista David Patt, colocou mais 2 canções na fita. Eles entregaram para o Quincy Jones com a esperança que entrasse alguma delas no álbum. O Jones não gostou muito da música do Patt, mas gostou muito de Illuminati. Só que a letra era meio bobinha, segundo Jones. Mas só que o som tinha um sabor muito bom, maravilhoso. O Jones enviou a demo para o compositor John Betts, que terminou a música e foi a última canção a ser selecionada para o álbum. Essa música tirou a música Carrossel, que foi lançada em 2001 no relançamento do Thriller, uma música muito legalzinha também. Illuminati foi lançado em 3 de julho de 83 como o 5º single do álbum e conseguiu chegar no 7º lugar da Billboard. Alguns críticos dizem que ela é provavelmente a melhor composição do álbum. Aí vamos para a terceira do lado B, P.I.T. Pretty Young Thing, Coisa Muito Jovem. A versão demo original da música foi escrita por Michael e Greg Phillinganes, pianista. Quincy Jones não gostou da letra, mas gostou do título, e com James Ingram criou uma música totalmente nova com esse título. A versão demo com a letra totalmente diferente é apresentada na coletânea de 2004. Essa música é a única do álbum que Quincy Jones participou da composição. E além das irmãs do Michael, Janet e Latoya, fazem back vocals na música. Ela foi lançada no dia 19 de setembro de 83 como o 6º single de Thriller. O single chegou ao número 2 da Billboard. The Lady in My Life encerra o disco. É uma balada clássica no estilo de Frank Sinatra. Fechou o álbum com chave de ouro. Vamos para a capa dessa maravilha aqui, o Thriller. A capa, o fotógrafo dessa capa que fez essa foto é o fotógrafo Dick Zimmerman.
ele ficou muito conhecido por fazer fotos e depois fazia um tom, um estilo de desenho. Ele fotografou John Travolta, Tom Cruise, Nicole Kidman, fez outras fotos de Michael, de outros discos do Michael, mas a mais famosa é a do Thriller. O Zimmerman conta que no dia da sessão de fotos o Michael chegou lá sozinho, sem ninguém acompanhando ele. Chegou lá e ele diz, o fotógrafo, que tinha um guarda-roupa gigante com muitas roupas de estilistas preparadas, aquelas roupas preparadas para as fotos do álbum. Só que o Michael diz que ficou lá 30, 40 minutos olhando, não gostou de nada. E o fotógrafo falou para ele, o que aconteceu? Você não gostou de roupa nenhuma? E o Michael falou para ele, não gostei de nada. E o que você queria? O Michael apontou para ele, eu queria alguma coisa no estilo que você está vestindo. O fotógrafo, caramba, que número que você veste? O Michael falou o número, o fotógrafo falou, é meu número. O fotógrafo, o Zimmerman, tirou a roupa, deu para o Michael, e essa roupa que vocês estão vendo aqui, o Michael, na capa do disco, é a roupa do fotógrafo, beleza? Essa foto, abrindo a capa do disco, aparece um tigre, um filhote de tigre na perna do Michael, tá bom? Tem essa coisinha aí também. E anos depois, o fotógrafo diz que leiloou esse paletó, essa roupa, por um bom dinheiro. Ele disse que se soubesse que o Michael ia morrer tão rápido, ele tinha esperado um pouco, ele ia pegar muito mais dinheiro na roupa. O álbum foi aclamado pelos fãs e pela crítica especializada e é considerado por muitos o maior e melhor álbum da história. Ele venceu 8 Grammys em 84, incluindo o álbum do ano que o Michael Jackson tanto sonhava. Ele foi bem sucedido em vários países, em todos os países ele liderava as paradas de álbum, e tornou-se e continua ainda sendo o álbum mais vendido de todos os tempos, com mais de 100 milhões de cópias. Já deve estar nisso aí, vai. Oficialmente não é isso, mas já deve estar. E mesmo depois da morte do Rei do Pop, que foi o título que esse álbum deu para o Mike, o álbum continuou vendendo e continua vendendo muito. Mas o sucesso do álbum não pode ser medido apenas pelas vendas. É lógico que não. Thriller estabeleceu um novo marco para sucesso de vendas que mudou a maneira como o negócio da música promovia a grandes estrelas. Ele também mudou a MTV, quebrou barreiras de TV a cabo e melhorou a qualidade dos clipes. A gravadora Epic de Thriller fez o primeiro grande lançamento simultâneo em todo o mundo. O primeiro álbum a ser promovido por quase 2 anos, em vez dos habituais. Lá as gravadoras ficavam 8 a 6 meses. Depois de Thriller, as gravadoras tentavam ir pelo mesmo caminho. Em 84, a Columbia lançou 7 singles do álbum Born in USA do Bruce Springsteen, que chegaram ao top 10 também da Billboard, e na mesma época a Warner enviou 5 singles de Purple Rain do Prince. Depois de alguns anos, a Mercury lançou 7 singles do Hysteria do Def Leppard. Todos eles foram para a parada da Billboard, seguindo a mesma linha de Thriller. E, cara, esse álbum acabou impulsionando as vendas do disco, porque de 80 a 82 parece que a indústria da música tinha dado uma caída, tinha demitido muita gente, e a própria Epic depois lançou grandes artistas, Culture Club, Cyndi Lauper. O álbum impulsionou. Tá aí a história do disco, foi essa. Espero que você tenha gostado. Não vou dizer que é na próxima semana, mas vou vir aqui para outro disco para vocês. Abraço, tchau!